Olá, seja bem-vindo a um novo vídeo no canal. Meu nome é Gerson Virguts e sou MVP Microsoft e hoje a gente vai falar sobre uma das funções mais importantes e úteis do Excel, que é o Soma C e o Soma Cs. Legal? Essas funções aqui são muito utilizadas também em testes de Excel nas empresas. Então, ó, preste bastante atenção, tem bastante dicas e truques para você aprender aí e se profissionalizar ainda mais no Excel. Mas antes, não esqueça, ó, dedo no joinha e se inscreva no canal, beleza? Bora pro vídeo. Então, vamos lá. Sem muito delongas, eu quero ir já direto na prática aqui para vocês, que basicamente o Soma C e o Soma Cs é você fazer uma soma colocando alguns critérios, né? Alguns porquê somar, o que você deve somar. Ah, eu quero somar somente o que for produto tal, eu quero somar somente valores maiores que 10 mil e assim por diante. Basicamente é isso, é soma e você coloca critérios do que ele deve somar no intervalo, beleza? Então vamos lá, na prática aqui, eu coloquei aqui para nós aqui, ó, o total de vendas de acordo com os estojos. Por exemplo, eu vou deletar aqui todas as fórmulas para a gente fazer juntos, tá? Vou começar aqui, então preste bastante atenção, vou começar com o básico dos dois, soma 6, soma 6, ver a diferença. E depois eu vou mostrar características bem importantes de cada uma e dicas, né, para você fazer somas aí com múltiplos critérios, com outros tipos de caracteres também. Bacana? Então olha só, eu quero somar de acordo com o produto selecionado. Então eu tenho aqui meu valor de vendas e eu quero fazer a soma de acordo com esse produto aqui. Legal? Então olha só, muito simples. Então percebam que aqui não é um PROC-V. Tá? O PROC-V ele procura de acordo com o resultado. Mas se tiver mais de um resultado, ele vai trazer somente o primeiro, por exemplo. O Soma C, não. O Soma C ele vai fazer a soma de tudo que tiver caneta, por exemplo. Bacana? Então vamos lá. Então olha só, igual Soma C. Muito simples aqui. Ele pede somente três critérios aqui, três argumentos, vamos colocar assim na verdade. Que é, primeiro, é um intervalo onde você vai aplicar um critério. Então, no caso aqui que eu quero o produto, então o intervalo vai ser o produto. Legal? E depois sim, ó, ponto e vírgula, eu tenho o critério. Então, que filtro que eu quero aplicar nesses produtos? O que eu quero filtrar aqui? Ah, legal. Que seja o quê? Que esse intervalo aqui, o critério, que seja o quê? Seja o caneta. Só o que for caneta. Ou nesse caso, a célula F6. Tudo que tiver no F6. Tá bom? E aí, ponto e vírgula, agora sim, eu quero fazer a soma. Por que esse argumento aqui, ó, vou dar um zoom aqui, por que esse argumento aqui ele está entre colchetes? Isso porque se você usar critérios somente em valores, você não precisa aplicar dois intervalos, porque se o intervalo da soma é o intervalo do critério, você só precisa usar os dois argumentos, os dois primeiros argumentos, tá bom? Nesse caso aqui, o critério está no intervalo e a soma está em outro intervalo. Então, olha só. Então, um intervalo aqui, deixa eu até dar depois um zoom aqui, vou a soma, então eu quero somar, fecha parênteses e Enter. Então agora ele somou somente o que for caneta. Se a gente selecionar aqui, olha só, caneta tem 1, 2, 3, 4 canetas, ó. Tá? Se a gente vamos selecionar aqui, ó, soma aqui, aqui, vou pegar mais uma caneta aqui e aqui. A soma total, ó, 37.629, que é a soma daqui, dessa fórmula aqui. Legal? Então, fórmula aqui, que é o primeiro, o intervalo, onde eu quero aplicar o critério que seja esse produto aqui e quero que a soma nesse produto aqui. Aqui está dinâmico. Então, se eu colocasse aqui um texto, por exemplo, o critério aqui, então eu vou dar um zoom aqui ó, na fórmula. Se eu quiser colocar um critério de texto, por exemplo, eu quero escrever que seja caneta, aí eu vou ter que botar em aspas duplas, tá? Então, olha só, se eu vir aqui colocar entre aspas duplas caneta, pegar aqui caneta, aspas duplas, ó. Tá aqui. E vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, olha só, ou caneta, ou você, entre aspas duplas, né, que tem que colocar aqui, ou referenciar uma célula que ele vai fazer essa soma. Então, de acordo com, vou mudando aqui o produto, ele vai fazendo essa soma. Simples assim, basicamente o Soma C é isso. A grande diferença do Soma C e do Soma Cs é porque o Soma Cs você pode aplicar vários critérios e o Soma C somente um. Tem formas de usar o Soma C com mais o critério? Tem, né? Tem sim, mas vou mostrar depois no final para vocês. Mas olha só, se eu quero tiver dois critérios, o ideal seria o Soma Cs, tá? Que é a principal diferença, e muda um pouco os argumentos. Ele tem mais argumentos e o intervalo de soma vai por primeiro argumento. O Soma C é o último argumento e no Soma Cs o intervalo da soma de valores é no primeiro argumento.
Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, vou pegar, fechar isso aqui. Eu tenho aqui agora dois argumentos. Eu quero que você faça a soma desse valor aqui, que seja o produto tal e o vendedor tal. Nesse caso aqui eu quero borracha e eu quero que o vendedor seja o Tony Stark. Então, vou pegar o soma Cs, igual soma Cs. Então percebam aqui, ó, que agora o intervalo da soma vem primeiro e depois o intervalo do critério 1 com o critério 1 e assim por diante, 2, 3 e assim por diante, tá? Então olha só, intervalo da soma, então eu vou botar um valor aqui, muito bem, ponto e vírgula. E agora o intervalo do critério. Então o primeiro critério meu vai ser produto. Então o intervalo do critério vai ser o produto, ponto e vírgula. E aí o critério vai ser o quê? Borracha, ou né, a produto selecionado aqui. Ou entre aspas duplas, poderiam colocar borracha aqui também. Beleza, ponto e vírgula. Agora olha só, intervalo 2, de critério 2. Então o segundo intervalo para aplicar um filtro, um critério, que é o vendedor. Então eu vou pegar o vendedor aqui, ó. E eu quero que nesse intervalo você filtre o quê? Ponto e vírgula, filtra aqui pelo vendedor, que no caso aqui é Tony Stark. Simples assim, tá? Fechei parênteses e Enter. E agora ele fez a soma aqui do que é borracha e também Tony Stark. Legal? Então temos dois critérios aqui. E se eu mudar, por exemplo, aqui régua, então Tony Stark vendeu a régua para 13.740, que é o primeiro aqui de cima. Tá? Muito bem. E também a gente pode aplicar valores. Eu vou fazer aqui somente valores maiores que 14 mil. E aqui que eu vou mostrar agora para vocês que a gente não precisa usar o último argumento quando for valores direto. Então, olha só, igual soma C. Vou botar aqui, ó, soma C. Olha só, o intervalo de valor e o critério. Ó. O critério o que, que é? Que seja maior que 14 mil. Então, aqui sempre tem que ser texto, tá, pessoal? Então, sempre entre aspas duplas, quando eu vou imputar algum filtro aqui, critério, então que seja ó, maior que 14 mil. Fecha aspas, opa, aspas duplas aqui, fecha parênteses e Enter. Então, eu vou fazer a soma. Ó, o que, que é maior de 14 mil aqui? O que, que nós temos aqui? Esses dois aqui. E o total ó, dá 29.301, que é justamente aqueles dois valores lá. Okay? Então percebam que a gente colocou aqui somente dois argumentos na função, que é o intervalo, que já é o valor da soma, né? E também o intervalo. Se eu quisesse que seja maior ou igual a 14 mil, poderia colocar aqui o sinal maior ou igual. Diferente, ou seja, que não seja 14 mil, botar sinal de diferente e assim por diante. Tá? No caso aqui, maior que 14 mil, fica assim. Aqui a gente começou com o básico do soma 6, soma 6 e agora que eu vou mostrar umas dicas né, para vocês de como funciona. Primeiramente no soma C, que é muito importante, tá? Então olha só, em muitos testes de Excel, o que eles vão te colocar ali para você? Você tem uma tabela de dados e aí você quer extrair informações daquela tabela. Ah, quem vendeu tanto, como faz para vender tanto e assim por diante. Então basicamente tem muito soma C, legal? Então olha só, qual é a soma das vendas acima de 10 mil? Vamos lá, vamos começar a fazer esses exercícios de aplicação para você fixar melhor. E aqui tem várias perguntas que eu vou responder para vocês. Legal? Então olha só, soma C, novamente, ó, soma C, intervalo aqui de valor, ou seja, somente tem um filtro de valor, que seja o quê? Ponto e vírgula. Então, entre aspas duplas novamente, ó, maior que 10 mil. E fecha parênteses e Enter, tá? Então, simples assim. Eu vou dar um zoom, fica melhor para vocês verem a fórmula, tá? Então, olha só, soma C, o intervalo, e como o critério é valor, então já está o intervalo do valor, já é critério, não precisa ter o terceiro argumento. Legal? E olha só, qual que é o valor total das vendas diferente de borracha? Ou seja, que não seja borracha. Então, eu quero somar tudo menos borracha. Então, olha só, interessante, vamos lá. Igual soma C. Opa, eita. Igual soma C. O intervalo. Então, agora o critério é o quê? O critério, o filtro é borracha. Então, a gente vai pegar o intervalo de produtos. Então, pegamos aqui o intervalo de produtos. Critério. Então, novamente, ó, entre aspas duplas, eu quero que seja diferente de borracha. Então, olha só, vou botar o sinal de diferente. Diferente do quê? De borracha. Entre aspas duplas, fecha parênteses. Opa, fecha parênteses não, ponto e vírgula aqui agora a gente tem que botar o intervalo da soma também. Legal? Então, fechar parênteses e Enter. Então, agora ele está somando tudo menos borracha. Legal?
Então, tá fazendo toda a soma aqui, menos borracha. Vamos conferir? Caneta, caneta, régua, estojo, régua, caneta, estojo, caneta e régua. 99,266. Bateu aqui, ó, nossa seleção com 99,266. E assim fica a nossa função. Bacana? E olha só, agora começam umas dicas bacanas para você. Total de vendas com o nome do vendedor terminado em ERS. Isso que você pode usar com várias aplicações, tá? Com estados, com nomes, produtos terminados em tal, que começa com tal letra. Então, vamos supor que você tem códigos de produtos que o início de cada código é um tipo de produto. E existem esses casos também. Então, você pode que comece com produto tal e assim por diante. Legal? Então, olha só, total de vendas com o nome do vendedor terminado em ERS. Então, é igual soma C, novamente. Soma C. Então, intervalo, sempre pensando que o intervalo é sempre onde você vai aplicar o critério. Então, olha só, terminado com vendedor. Então, o intervalo vai ser vendedor. Legal? E o critério vai ser o quê? Entre aspas duplas, novamente, terminado com ERS. Então, a gente usa o asterístico. Asterístico ERS. Fecha aspas duplas, ponto e vírgula, e também o intervalo da soma aqui. Fecha parênteses e Enter. Novamente, ó, nós temos 30.185, que é só Steve Rogers, né? Que é aqui, vou pegar Steve Rogers aqui, 30.185 a soma dele. Show de bola? Muito bem. Aqui outra dica muito interessante. Que aqui a gente chama de caracteres coringas, tá? Que a gente pode utilizar. O total de vendas com o nome do produto que contenha 6 letras. Vamos supor que a gente tem código de produtos onde o tamanho do código ou o nome de uma categoria ou uma codificação que o número de letras seja uma tipagem de alguma categoria, uma informação. Então, olha só, igual soma C. Total de vendas, nome do produto. Então, olha só, o intervalo aqui vai ser nome do produto. Ponto e vírgula, entre aspas duplas, que contenham 6 letras. Como é que a gente vai identificar 6 letras aqui? E aí que entra agora, ó, 6 pontos de interrogação. 3, 4, 5, 6. Agora você me conta no comentário aqui se você sabia desse caractere coringa por número de letras. Isso aqui você pode usar em PROC V, soma C, soma produto em várias ocasiões, tá? Ó, e agora ponto e vírgula, intervalo da soma. Fecha parênteses e Enter. 58.028. Ou seja, o ponto de interrogação ele pode substituir, você quer procurar uma informação, que pode ser qualquer caractere, número ou texto, tá? Então, eu quero que tenha 6 letras ou números ali. Tem que ter 6 espaços. Vamos pegar números aqui. 1, 2, 3. Régua é 1, caneta e estojo, tá? Régua, caneta e estojo. Vamos lá. Régua, estojo, caneta. Régua, estojo, régua, caneta e caneta. 99, 6 letras. Deixa eu... 1, 2, 3, 4. Ah, não. Régua não é. É só caneta e estojo. Ó. Caneta, estojo. Caneta, estojo, caneta. 58.028. Ó, bateu com a soma da seleção dos valores, tá? Então tem as 6 letras, ó. Bacana? E agora olha só, total de vendas com o nome do produto que contém 6 letras e dessas 6 letras, a última termina com A. E aí, hein? Olha só, essa é interessante, vamos lá. Soma C. Novamente, intervalo é o quê? É o produto, né? Produto. E critério. Critério novamente, ó. No produto, eu quero que seja 6 letras, mas que termine com A. Então, olha só, vou botar 5 pontos de interrogação aqui, 3, 4, 5. A última, ela tem que ser A. Entre aspas, duplas, novamente aqui. E o intervalo da soma aqui. Fecha parênteses e Enter. 37.629, tá? Ou seja, aqui as 5 primeiras letras pode ser qualquer letra, tá? E a última aqui tem que ser A. Legal? Então, qual produto que tem 6 e termina com A? É caneta. Então, caneta, vamos lá. Caneta, caneta, caneta e caneta. 37.629. Bateu o valor aqui, ó. Aqui e aqui. Legal? E agora assim, ó, total de vendas sem vendedor. Ou seja, nós não temos vendedor aqui, tá? E então eu quero saber quanto que representa aqui que não tem vendedor. Vai que seja uma venda direta, onde não está escrito direto, alguma coisa assim.
Legal? Então, igual soma C. O intervalo, então, de vendedor. E aqui, pessoal, dica, olha só, é só um sinal do quê? De igual, tá? Só sinal de igual. Isso mesmo. E eu vou botar aqui, ó. E Enter. 25 mil, vamos conferir? 11 mais 13, 25.300. Tá? Ou seja, quando você quer somar intervalos que não tem informação, olha só, então é só botar um critério que seja igual. Bacana? Sabia dessa? Então, ó, deixa nos comentários depois se você, quais dicas que você não sabia que vai ajudar você. E novamente, ó, soma C aqui, que tenha vendedor. Como é que eu faço que tenha vendedor? Vamos lá. Então, intervalo novamente o vendedor. O critério aqui, então, ao invés de ser igual agora, pessoal, ele é diferente, ó. Somente sinal de diferente. Ó, tá aqui, ponto e vírgula. Ponto e vírgula, o intervalo da soma. Fecha parênteses aqui. E agora sem vendedor. Então, se a gente pegar 164 mil, que é o total, menos 25 mil, dá 139 mil aqui. Legal? E aqui uma dica agora extra para você. Se eu quisesse somar tudo que é régua, borracha e caneta, qual que seria o teria que fazer? Eu teria que fazer um soma C, tá? Um soma C do intervalo aqui do produto. O critério. Aqui eu teria que fazer o quê? O critério eu teria que colocar aqui régua no intervalo da soma. Depois mais soma C. Eu teria que fazer 3 soma C aqui para colocar os critérios. E se fosse soma C também, eu teria que colocar intervalo critério 3 vezes. Uma fórmula só, mais 3 vezes. Mas olha só o que dá para fazer aqui. Ó. Uma dica para vocês. O critério, então, eu posso botar entre chaves. E aí, entre aspas duplas, eu quero colocar o quê? Eu quero que seja régua. Aí, ponto e vírgula. Então, aqui sempre entre aspas duplas agora. Ó. Régua, borracha. E caneta. Caneta. Pode ser caneta azul, né? Azul caneta. Tá aqui. Então, fecha aqui. Fechei as chaves, tá? E o intervalo da soma, então, disso aqui. Mas perceba o que vai acontecer agora. Vou fechar parênteses aqui e Enter. O que ele fez para mim agora? Ó? Ele quebrou em 3 linhas. Para quem tem Office 365, então já vem essas matrizes dinâmicas, tá? Se você não tiver o 365, provavelmente vai dar um erro aqui, tá? No 365 ele trouxe os 3 produtos com venda separada, a soma dos 3. Então se eu tivesse os 3 nomes aqui, já poderia colocar diretamente. Mas o que eu quero? Eu quero a soma desses 3. Então basicamente é só fazer o quê? Um igual soma na frente, igual soma esse valor aqui. Então ele somou agora os 3 valores, não quebrou. Tá? Então, ao invés de você fazer 3 soma Cs com régua mais, soma C com borracha mais e tal, você pode usar a função soma com o soma C. Ou o soma com o soma Cs também. Tá? Legal? Então, essas aqui são as dicas, né, principais do soma C. Vai ajudar bastante você no dia a dia aí. E agora no soma Cs. Tá? Soma Cs aqui, basicamente, aqui eu não vou usar nem todos, tá, pessoal? Porque o soma Cs, olha só, eu botei aqui diferente, ó. Qual a soma das vendas acima de 12 mil e sem vendedor? Vamos lá, igual soma Cs. Então, ó, a gente consegue colocar soma Cs. A gente consegue colocar aqui 2 critérios numa mesma função, diferente do soma C. O soma Cs, então primeiro vem intervalo de soma. Então sempre soma primeiro, tá? Ponto e vírgula. E agora o intervalo do critério. O primeiro critério é o quê? As vendas acima de 12 mil. Então, ó, então vou pegar o intervalo, critério. Aqui tem que ser, então, ponto e vírgula. O critério tem que ser, entre aspas, duplas, acima de 12 mil. Fecha parênteses. Ponto e vírgula. E aqui agora o critério 2, que seja o quê? Sem vendedor. Então, vou pegar o vendedor, tá? Ponto e vírgula. E a gente já viu que se eu quero somar o que somente estiver em branco, tem que ser somente sinal de igual. Então, entre aspas duplas, igual, aspas duplas. Fecha parênteses e Enter. Então, ele está somando aqui somente as somas do que foram 12 mil
e somente acima de 12 mil e sem vendedor, que no caso aqui só temos um, ó, 13.551, ó. Tá aqui, tá? Muito bem, né? Então aqui nós temos aqui pessoal, os outros exemplos aqui, ó, até vou deletar, que era a ideia aqui, não precisa refazer tudo. Tudo que a gente fez no Soma C aqui, tá? Tudo que a gente fez no Soma C aqui é aplicável no Soma C. O que muda é a ordem do intervalo, né? Primeiro vem o intervalo de soma e depois os critérios no Soma C. E o Soma C, primeiro vem o critério e depois a soma. Legal? E no Soma C, logicamente, internamente, ele consegue colocar mais de um critério aqui para você. Bacana? Então, foram essas dicas aqui que vão te ajudar muito, viu? Em processos seletivos, nos testes de Excel, você tem muito esse tipo de pergunta, então com certeza vai te ajudar demais, beleza? Então olha só, não deixe de comentar aqui que você gostou dessas dicas aí, e não deixe de compartilhar também e deixar joinha. Até a próxima. Valeu!